Senhores, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores nesse evento oficial de lançamento de nossa nova película, denominada Eterna. Permita-me me apresentar. Meu nome é Sérgio Takayama, trabalho na Fujifilm há quase 23 anos. No mercado de cinema eu sou muito novo, sempre trabalhei na área de vendas, mas menos na área de cinema. E tenho como missão substituir o trabalho e todo o desenvolvimento feito desse mercado pelo meu colega Flávio Takeda, o qual todos os senhores já conhecem. E estamos hoje, então, oficializando o lançamento de nosso novo produto, Eterna. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a dois profissionais que se dedicaram muito no desenvolvimento desse teste da nova película. São dois diretores, a Kátia Coelho e o Ronaldo Moreira. Meus sinceros agradecimentos. Duas empresas também que nos auxiliaram e colaboraram ao extremo na produção e desenvolvimento desses testes realizados por esses diretores, que é a Casa Blanca e a Cinema Labo. E também um especial agradecimento ao Zé Augusto, que acompanhou toda a produção desses testes, para e passo. Eu não quero me estender muito, o evento já atrasou um pouquinho, e eu gostaria então de passar a palavra para o Marcelo Lombardi, que é o nosso supervisor técnico e comercial, onde ele vai poder detalhar para vocês as características desse novo produto. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Igualmente ao Sérgio, eu também já trabalho na Fuji há um bom tempo e estou chegando para a área de cinema agora recente. Assumi junto com o Sérgio, né, herdei junto com o Sérgio, né, esse trabalho que o Flávio desenvolveu, juntamente com a equipe de vendas que continua a mesma. E eu queria que o pessoal só se apresentasse aqui. A Luciana, todo mundo deve conhecer, e o Wagner, lá de Porto Alegre, né, que está ali. Antes de começar a projeção do material, eu gostaria que o Zé Augusto tecesse alguns comentários sobre os testes que a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil. Eu estou dividindo essa apresentação em vários testes, e um demo que já veio prontinho para a gente, né? Mas nós fizemos questão de desenvolver testes aqui, e esses testes foram, de certa forma, também coordenados, em parte pelo Zé Augusto. Então eu gostaria que, antes que a gente começasse a projeção, ele tecesse algum breve comentário sobre isso, e depois a gente passa para a apresentação do produto. Bom, boa tarde a todos. Como sempre, quando a gente tenta fazer essas coisas, esses testes, fica todo mundo sempre muito cansado, né? Porque a gente acaba sempre chegando na última hora com as coisas, é meio normal. Eu acho que o conceito aqui que foi colocado é um que nós já desenvolvemos, né? E já foi vencedor no Brasil, com aquela possibilidade de você testar as coisas nas condições normais do país, né? Ou seja, o teste que nós vamos ver internacional é um teste excelente, né? De altíssima qualidade de produção. Grandes profissionais envolvidos no teste, e a gente fez o nosso teste brasileiro. Nós vamos apresentá-los com algumas variáveis de condição, de plataforma, vamos chamar assim. O teste internacional está em película, copiado. Nós temos um teste de latitude, que vai ser apresentado, copiado direto do negativo original, tá? Copiado com print Fuji. E nós vamos apresentar depois outros dois suportes eletrônicos, um teste que está em DVD, que foi pós-produzido a partir de HD, e um outro teste que está num formato standard, que vai ser o material projetado por último. Por isso essa troca de setups que o Lúcio se referiu. Eu acho que, introdutoriamente, depois eu quero fazer alguns comentários da experiência como um todo, né, como foi trabalhar com esse novo material, e passar um pouco do feedback da gente que está tendo oportunidade de
está colocando a mão num novo produto de primeira mão, né, que é muito interessante. Como se trata de filme, antes de ficar falando sobre o produto, a nossa ideia vai ser de cara mostrar o produto, né? E nada melhor do que o demo. Esse primeiro demo que nós vamos apresentar, ele é um demo que os senhores já receberam o material. Ele já está gravado em DVD. Esse material já foi distribuído na entrada, né? E ele também acompanha um guia onde é contado toda a história de iluminação, câmera e lentes que foram usadas, né? Então, além de poder analisar esse demo aqui na tela grande, também depois vai ser possível acompanhar alguns detalhes de imagem aí dentro de casa, tá certo? Então a gente vai começar contando essa história a partir da projeção do demo. E depois a gente volta contando um pouquinho mais de detalhe de filme e também depois contando o que esse produto tem de novo, quais são as tecnologias que estão embutidas nesse produto. Excuse me, we asked you about the shadow. Market? Shadows, I want. This so-called shadow character is making things very uncomfortable for me. Last night, I had to perform root canal work by candlelight. Very unsatisfactory. I am a dentist. Sure, you take one. Of course, we remember the last time. One was slightly inconvenienced, but we didn't mind. My husband's in the light bulb business, you see. We bought this house with the proceeds. To be honest, I think the shadow is great. She's a campaigner against light pollution. The town's never been so dark before. I think I love her. Mind you, I am a astronomer. Of course, there is a price to pay.
Ok. Bom, muito bem. Então, agora que a gente já viu uma pequena demonstração das qualidades do filme, né? O que ele pode oferecer, né? Na prática, seria interessante a gente apresentar algum material sobre a qualidade do filme. Ok. Pode rodar 2 para mim, por favor? Mais um? Ok. Então, o que levou a Fuji a desenvolver uma película de sensibilidade 500, né, para esse mercado? Mais um? Existem 4 tópicos sobre o desenvolvimento desse produto, né? Primeiro, essa necessidade de películas de alta sensibilidade. Depois, nós vamos apresentar, já foi mostrado o produto, então a gente vai apresentar e detalhar um pouquinho as características desse produto. Terceiro, mostrar as tecnologias proprietárias, exclusivas e patenteadas pela Fuji, que permitem os recursos que o filme oferece. E, finalmente, vamos apresentar o resultado ao teste que esse filme foi feito no Brasil. Ok? Mais um? Muito bem. Primeiro, sem dúvida nenhuma, uma tendência de mercado que levou a Fuji a desenvolver esse produto. Uma tendência bastante crescente, né? E, segundo, a exigência do próprio mercado, que, basicamente, ela se suporta em 2 pilares fundamentais: a fina granulação e reprodução de cor. Ok? Mais um. Esses dados, cuja fonte é a American Cinematographer, mostra claramente o desenvolvimento do uso de película de alta sensibilidade a partir de 1987. Esse uso veio sendo, ano a ano, bastante incrementado, e o último dado existente é o 2003, não temos 2004 aqui, já demonstra um predomínio das películas de alta sensibilidade em detrimento das películas de média e baixa sensibilidade. Então, é certo que nós temos que estar antenado com isso. Essa daqui é uma comparação que no PowerPoint não tem nem graça fazer, né? Bastante questionável, da granulação da película. Essa é a primeira exigência bastante crítica do mercado, e aí está uma mostra de como que era a película F500. Esse não é o Eterna, essa é uma situação corrente no mercado, né? A película F500, então, é a película que a gente tinha até ontem no mercado. A partir de hoje, o Eterna já está à venda. E o nosso 250 com uma granulação bem mais fina quando comparado ao F500. Muito bem. Mais um? As principais características são 4 características marcantes no produto. E as principais delas, então, são a granulação extremamente fina, balanço de gradação muito melhorado, reprodução de cor e nitidez, né? Depois nós vamos detalhar um pouquinho quais foram as tecnologias que fizeram a Fuji conseguir esse resultado no produto. Mais um? O primeiro, por que a gente faz questão de apresentar um dado técnico, um gráfico, né? A gente deveria estar apresentando imagens, né? Mas o dado técnico ele é extremamente importante. Me permitam aqui esmiuçar um pouquinho o que esse gráfico quer dizer.
O tal do RMS, Root Mean Square, seria desvio padrão da média. Média do quê? Média do diâmetro do grão do filme. Tá certo? Aqui desse lado eu tenho o diâmetro dele em nanômetros. E aqui eu tenho a densidade. Que densidade é essa? Nada mais do que a exposição. O resultado da exposição que eu fiz ao filme. Né? Então o que a gente vai observar? Esse dado não é inventado pela Fuji. Ele é um dado normatizado. Portanto, qualquer empresa, quando apresenta esse tipo de resultado, ela está apresentando esse resultado através de um teste padrão que é feito para qualquer empresa. Então, isso se torna importante porque aqui claramente os resultados indicam que a granulação do Eterna ela reduziu dramaticamente em relação ao F500. Se a gente observar em termos de valores, né, quanto maior for o RMS, maior é o diâmetro do haleto de prata, do grão do filme. Quanto menor for o RMS, menor é o grão. Né? Então a gente consegue observar, a linha verde seria o F500 e a linha vermelha, o Eterna, ela praticamente bate com a linha azul, que é o F250. Então nós estamos falando, em tese, de uma película de sensibilidade de 500 com granulação equivalente a uma película de sensibilidade 250. Com a maior tranquilidade do mundo e se apoiando em um resultado técnico. Mais um. Novamente aqui, então, esse é o Eterna e esse é o F500 que existia até ontem no mercado. Né? Outra vez, projeção do PowerPoint, bastante discutível, mas a gente pode ver isso na prática com certeza. Então, houve um melhoramento muito grande do Eterna 500 e ele é totalmente comparado com o F250. Mais um. Dois itens que a gente representa através da curva característica, que é o filme mostrando a alma dele, né? Que seria tanto o balanço de gradação quanto reprodução de cor. E aí comparando o Eterna com o F500. Esses pequenos ajustes da linha pontilhada, que era o F500, para o Eterna, que é a linha cheia, mostra uma linearidade muito grande das cores. Né? Isso permite que o filme tenha uma latitude bastante homogênea. O filme, quando ele é submetido a um teste de latitude, por exemplo, ele resulta num resultado bastante homogêneo. Essa curva característica, ela vai ser muito melhor entendida, muito melhor visualizada, não através desse gráfico, mas através de um teste de latitude que a Carter Coelho fez com o filme. E aí ele vai estar representando exatamente isso que a gente quer mostrar. Ok? Mais um. Aqui também é um efeito bastante interessante em relação à nitidez do filme. E claramente essa imagem aqui, ela conta por ela mesma. Né? A Fuji desenvolveu tecnologias que trabalham a parte de nitidez do filme, não só voltada à granulação fina, mas também voltada à formação da imagem colorida. É muito importante a formação da imagem estar aliada à fina granulação. Em outras palavras, só fina granulação pode não significar, né, uma imagem extremamente nítida. Pode não significar. É importante que ela esteja associada com outras tecnologias que garantam a formação da imagem colorida. Né? E isso está muito bem casado no filme, e a gente pode ver esse detalhe escandalosamente ampliado, onde a gente não vê mais aquela formação de uma franja vermelha entre o branco e o cinza. Né? Isso se deve justamente a tecnologias que vão cuidar da formação da imagem colorida. Ou seja, eu tenho um recorte da imagem colorida muito mais preciso. E o efeito disso é visual e está voltado à nitidez da imagem. Mais um. Só dando nome aos bois, são três tecnologias que sustentam, três novas tecnologias que sustentam
essas 3 características principais do filme. Um grão superfino, 2 tecnologias que estão voltadas aos acoplantes de cor, que na verdade vão ser os futuros pigmentos que já estão na emulsão. E os resultados, então, seriam uma fina granulação, uma ótima reprodução de cor e um grande ganho de nitidez. Vamos mostrar de uma forma bastante simples como que essas tecnologias estão aplicadas ao produto. Mais um. A primeira se refere a uma tecnologia que vai lá da engenharia molecular, aonde o haleto de prata foi desenhado para poder absorver com capacidade máxima a luz. Quanto mais eficiente ele for para absorver a luz, menor ele pode ser, né? Então, essa questão de poder absorver a luz, essa tecnologia de engenharia molecular que foi desenvolvida, ela consegue, então, desenvolver grãos cada vez mais finos e mais eficientes. Mais um. Em resumo, isso é uma imagem de um haleto de prata, então o ponto fundamental de imagem do filme, né? A partir de onde começa o registro da imagem, né? Comparando um grão que estava no produto corrente com o grão que está desenvolvido, o grão de haleto de prata que foi desenvolvido para esse filme. O que a gente pode observar bastante nitidamente é que, enquanto a gente trabalhava com uma outra estrutura também eficiente na captura de luz e tudo mais, ela ainda tinha algumas coisas irregulares quanto à borda do haleto de prata. E isso tornava o filme mais ou menos eficiente em termos de revelação. Enquanto que essa nova tecnologia, ele fica completamente exposto à luz em todas as bordas, né? E isso certamente vai estar colaborando com o processo de revelação, está otimizando a revelação do filme, ok? E também, lógico, otimizando a captura de luz, que é o mais importante. Mais um. Tão importante quanto falar grão fino, né? Quando a gente fala grão fino, a gente está se referindo ao tamanho do grão. Mas aqui nós estamos falando também grão fino, se referindo à espessura do grão. Houve também uma redução da espessura do grão. E o que isso vai importar na qualidade da imagem? Vai importar bastante coisa, né? Mais um. Aqui a gente vai poder ver uma animação mostrando o quanto que um grão de espessura maior reflete de luz. A luz que está chegando para o filme, a luz que está sendo absorvida, a luz que está sendo capturada, dependendo da espessura do grão, ela vai ser mais ou menos refletida. Qual é o desejo? Que ela seja cada vez menos refletida. Na verdade, é que não exista nenhuma reflexão. Então, com essa tecnologia de conseguir reduzir a espessura do grão, existe um ganho em nitidez de imagem, porque eu estou diminuindo o efeito de reflexão dentro da camada de emulsão. Notadamente, como a luz azul, ela está registrada na primeira camada do filme, e depois ela é filtrada, ou seja, ela não passa para a segunda e terceira camada do filme, verde e vermelho. Notadamente, a gente observa o quanto que melhorou a reflexão de verde para vermelho. Ok? Graças a essa tecnologia de trabalhar com grão cada vez mais fino. Mais um. Finalmente, embora possa parecer alguma coisa extremamente complicada, e com certeza cientificamente é muito complexo mesmo, mas aqui só para a gente conseguir fazer alguma coisa mais simples, isso se refere à formação da imagem colorida. Na verdade, como todo mundo sabe, o haleto de prata, no processo de revelação, ele é substituído por corantes. E esses corantes não vão conseguir ocupar exatamente o local do haleto de prata. Ou seja, o que acontece? É formada uma nuvem de corantes ao redor do haleto de prata, sensibilizado, né? Nesse processo todo de formação de imagem colorida, o haleto de prata é eliminado da emulsão e sobra a nuvem de pigmentos. Vamos concluir rapidamente que quanto mais precisa for essa nuvem de pigmentos ao redor do haleto de prata, mais nítida vai ser a imagem. Então a Fuji também desenvolveu tecnologias
que controlam muito bem a formação dessa nuvem de pigmentos justamente ao redor do haleto de prata e uma vizinhança extremamente adjacente, né? Então não existe um espalhamento de pigmentos fora da onde ele não deveria estar. Isso significa um ganho bastante grande na nitidez e na separação de cores, tá certo? Então essas tecnologias casadas com a tecnologia de fina granulação é que vão render toda essa qualidade ao produto. Mais um. E finalmente, a última ainda, é um acoplante amarelo que ele se tornou bem mais eficiente, o que melhora o efeito de revelação em 30%, né? Ou seja, é um pigmento amarelo que se locomove na emulsão com muito mais facilidade e que permite eu criar uma camada de emulsão mais fina ao produto. Emulsão mais fina, eu estou fazendo o filme depois de revelado ser um filtro de luz. Quanto mais fino for esse filtro, mais precisa é a luz que ele está deixando passar. Ok? Portanto, eu também tenho ganho de nitidez em função disso. Mais um. Então, finalmente, aqui uma comparação de uma imagem corte transversal da emulsão, aonde a gente está desconsiderando o tamanho completo da base, né? A emulsão ela é muito mais fina que a base. A base aqui ela foi totalmente cortada, senão essa ilustração estaria totalmente fora de proporção, mostrando apenas a emulsão e que ela se torna mais fina, né? Aqui a gente pode observar várias coisas também. Desde a distribuição dos grãos de haleto de prata, até a própria espessura dos grãos de haleto de prata, numa imagem ampliada dessa, já se torna bastante nítida. Então, são essas tecnologias que foram associadas ao produto para render esse resultado de qualidade que ele oferece. Ok? Mais um? Muito bem. Agora a gente vai partir, então, para a parte de testes feitos no Brasil. Mais um. E aqui eu queria fazer o comentário. Qual foi o nosso objetivo com esses testes? O demo que já foi exibido, ele foi telecinado, foi feito um transfer desse material por um intermediate. Esse intermediate foi feito cópia em positivo e essa cópia que foi projetada, né? Existe um teste de latitude que a Kátia Coelho fez e que a gente vai mostrar agora, que ele é um teste de cópia direta. Até por se tratar de um teste de latitude, a gente não é recomendado, a gente não poderia estar apresentando ele de uma forma diferente a não ser a cópia direta. Então eu estou copiando nu e cruamente o filme, né? Não estou passando esse filme por nenhum tipo de intermediação digital. Depois, teste fotográfico feito pela Kátia Coelho, que foi telecinado e pós-produzido eletronicamente em HD, com saída em DVD. E, finalmente, um teste fotográfico feito pelo Ronaldo Moreira, que foi telecinado, produção eletrônica em HD para exibição em beta, né? Com isso, a gente cobre várias mídias de saída, né? E a gente pode comparar aí o efeito que esse filme vai ter. Tá ok? Muito bem, então agora a gente vai partir para a exibição dos testes nacionais.
Um pequeno detalhe. Alô? Um pequeno detalhe. Houve um problema, fui informado durante essa exposição, houve um problema na projeção do DVD. A próxima imagem que a gente vai ver já é do Ronaldo Moreira, uma projeção em beta do mesmo filme. Ok? Aí volta a minha figura não tão bela depois das belas imagens que a gente viu, né? Simplesmente para
deixar aqui um profundo agradecimento ao Ronaldo e à Kátia, que fizeram esses testes, né? O nosso briefing para eles foi simplesmente judia do filme. Vamos ver o que acontece. E correu tudo muito bem. Aconteceu tudo muito bem. Depois disso, também agradecer a Casablanca e a Teleimage pelas finalizações. E, finalmente, abrir para algum questionamento. Estamos aqui disponível para perguntas, né? Eu, inclusive, estou bastante preparado para responder todas, né? Até hoje eu nunca deixei nenhuma pergunta sem resposta, embora 99% delas seja não sei, mas a gente responde todas. Aí o microfone... está chegando. Então, Alô? Eu queria... Alô? Posso... Estão ouvindo? Está saindo aí? Não sei. Alô? De repente a pergunta é mais para a Catinha. Eu queria saber como é que foi feito esse... Catinha, cadê você? Kátia. E para o Ronaldo também, não sei se ele está aí. Ronaldo. Isso é muito bom. A gente apresenta, mas as perguntas vão para quem fotografa, né? Fuji Standard. O tipo o que é o... Oi? O filme de cópia, né? O filme de cópia é o Fuji Standard. A gente... Desculpe. Oi, Catinha. Não, eu só queria saber se tinha sido copiado em Fuji também. E aí, só de curiosidade, qual é o Fuji? Qual é a referência do Fuji? Oi, Valtinho, não ouvi, desculpe. Não, coração, eu só queria saber se tinha sido copiado em Fuji. Em Fuji. E qual é a referência desse Fuji? Só para saber. O número? De cópia? Eu não sei de Ele cor. deve saber, né? O Zé, o Lombardi, o número eu não sei, mas é o standard, não é o Fuji High, porque a gente pensou em fazer esse teste o mais limpo possível, assim, quanto resolução, né, do que é o negativo mesmo. Então a gente usou o standard e não o Fuji High. Revelação normal? Normal, tudo normal. Não tem nada em 500 asas mesmo fazendo teste para saber... speed test, a gente usou a 500 para ver como o negativo é, na verdade, sem a personalidade da pessoa que fotografa, né? Sim. E a exposição de 5.6 é a exposição correta, é isso? 500. Eu não uso. Em quase nenhum tipo de negativo eu uso a exposição de indicação do filme, é muito difícil. Mas em teste para ver o rateio eu uso sempre. A exposição do filme, que senão não serve, né? Depois eu até posso fazer um outro teste com a exposição que eu vou escolher, né? Mas está tudo como a Fuji indica mesmo. Mas, Catinha, você escolheu? Essa exposição foi baseada no quê? Você fez speed test negativo antes de fazer isso, não? Foi feito um speed test assim, para saber a exposição de verdade ou negativa, ou você seguiu aí o valor nominal? Não, eu segui o padrão da lata. Eu só queria entender... Já teve teste sensitométrico, o Zé leu o teste, enfim. A gente leu o teste para saber o que era um pouco mais o negativo. O Lombardi apresentou tudo antes para a gente...
enfim, para a gente, acho que individualmente para cada um. Eu queria saber, na verdade, aí dos testes dos dois, aí, das filmagens dos dois, mas o seu especificamente parece que tem uma hora que quer dizer, você foi só sobreexpondo e corrigindo depois a marcação? Não, eu fiz um teste standard, né, que é tudo 5:6, a luz principal é sempre 5:6 e o fill light eu variei, não no diafragma, mas... Mas tem uma, assim, porque vendo, parece que a luz de um lado do rosto não muda, o que muda é a luz do outro lado. Então Exato, a gente tem sempre, é isso. na verdade, você tem sempre um lado na exposição correta e o outro lado está sendo subexposto. Exatamente, É ou isso? subexposto ou superexposto. Ou superexposto. Aí a gente escolheu até subexpor um outro lado, que eu estou chamando de fill light, mas não tem essa característica, porque esse teste não tem uma característica de conceito, né, assim. Mas eu optei por ir até menos 5 stops, porque a informação que eu tenho é que ele lê muito, né, nas baixas luzes, e na alta luz fui só até mais 3, não quis ir mais, porque a gente não usa mesmo. E achei que até mais 3 ele ainda tem um pouco de detalhe, né, me pareceu. Eu estou vendo pela segunda vez. Eu vi ontem à noite, corrigi do que eu assisti do copião, eu corrigi um ponto de amarelo, um ponto de vermelho. Hoje de manhã estou vendo pela segunda vez. Daí eu queria ouvir do Ronaldo também aí como é que foi a filmagem e emendar mais uma pergunta para saber o seguinte: se tem alguma comparação de granularidade entre esse negativo e o 400, e por que vocês não importam mais o 400 da Fuji? O 400... Alô? O 400 ele foi descontinuado no país em função de desuso, né? O mercado não comprou, aí ele sobrou no meu estoque e a gente teve que descontinuar, né? Infelizmente, mas esse foi o fato, né? A outra pergunta? Era se tem algum gráfico comparativo aí de granularidade entre o 400 e esse 500. Agora, eu até posso responder um pouco essa pergunta, não tecnicamente, como o Lombardi vai saber responder, mas para os olhos, né, um é tão diferente do outro, né? Um é super suave, o outro é... Esse tem um preto bem preto, né? O 400 ele tem um tom meio suave, meio doce, né? Eles são bem diferentes. Talvez um bom teste seria saber entre o 500 antigo e esse, né? Não sei, uma curiosidade, até pensei, eu não tenho a lembrança muito do outro 500, porque eu uso muito pouco filme 500 tungstênio. Eu uso muito o Reala. O Reala é um filme que eu gosto, assim, um dos meus filmes favoritos é o Fuji Reala. Mas o 500 eu não tenho a lembrança dele, porque eu não uso filme 500 asa, é muito difícil para minha escolha. Agora, com gráfico assim, o Lombardi responde. Né? Eu não tenho um gráfico aqui desse, é possível comparar esses materiais, é possível reproduzir uma curva em cima da outra, e aí assim a gente tem a comparação, né? Embora não tenha esse material aqui, é possível fazer, mas eu adianto, né? Como a tecnologia de grão mudou consideravelmente a partir do Eterna, então, certamente o Eterna ele está sendo comparado ao 250. Certamente, em relação ao 400, ele vai ter um resultado superior no RMS, esse tipo de coisa. Ele tem o grão mais fino, né? Que o 400. Eu filmei um curta com o 400 Fuji em janeiro. Mas a minha lembrança, como não está pronto ainda o curta também, só vi em vídeo, né? Em beta. Eu tenho muito a lembrança do 400 no filme que você fotografou, que é muito bonito, Mutante, né? Que tem aquela delicadeza, né? Um contraste baixo, né? E umas sombras, leitura de sombras, bastante leituras nas sombras, mas eu acho que ele não tem esse preto, né? O filme. E embora ele tenha um meio amarronzado, assim, é bonito aquele filme. É puxado um stop. No laboratório ou na fotometragem? Não dá para ouvir. No laboratório, tá. Aí teria mais contraste, né? Catinha, você, no seu teste, você marcou o marcador de luz no laboratório, você
Marcou uma vez só a sua exposição 5/6 e copiou? Sempre com a claquete de cor, é uma marcação só, o resto sai... E copiou como Copia... veio e tal. Não mexe em nada. Não copiou o cena a final cena, que ok. ficou, sobrou aquele pedacinho, né, da moça lá com brinco de pena. Da Marília Marília. Que ali era uma brincadeira, assim, a gente filmou a Marília, acabou o teste, a gente filmou um pouquinho e até ficou bonitinho. O Zé deixou na montagem, eu achei bonitinho. E ali tem o Jorginho, o marcador de luz, ele escureceu 3 pontos. O meu briefing era por telefone, que eu assisti o teste ontem à noite e falei com ele hoje de manhã para ele corrigir o que eu achava. E acho que eu escureci muito, na verdade, a gente tinha que ter escurecido um ponto, não é? Acho que muito. Mas o latitude é tudo sem mexer, claro. Obrigado. Tem uma informação interessante também, quando a gente fez o speed test, quer dizer, normalmente eu faço sempre muitos speed tests, e normalmente a gente encontra no mínimo 1/3, né, que tem a ver muito com a questão do próprio sistema, né, obturação, lente, câmera e tudo isso. E nesse speed test não foi diferente, ele deu esse 1/3 de diferença, mas o negativo mesmo assim foi exposto a 500 asas nesse teste que a Kátia fez. O que mostra que ele tem uma sobra aí de exposição, né? Ou seja, ele foi exposto, as luzes estão bastante consistentes de cópia, exposto a 500, mesmo um speed test indicando esse 1/3 que eu encontro, 1/3, meio, já encontrei até 2/3 aí de diferença nesses testes, né? Eu chamo isso de perda de sistema, né, na verdade. É a sua câmera, tua lente, obturação, jitter, tudo isso como um todo, e o laboratório, no conjunto com tudo isso, o negativo. Rarissimamente eu encontrei um sistema, e até está uma pessoa que está aqui, que é o próprio Márcio, que estava fazendo a pergunta, num teste do filme dele, com uma emulsão novíssima, nós conseguimos ter um speed test zerado. Porque para o speed ficar 100% zerado, ele tem que estar com a temperatura de cor extremamente controlada, a cartela de cinza extremamente correta, nova, qualquer tipo de distorção em relação a esse sistema como um todo, inclusive o próprio que vai ser filmado, tem que estar 100% correto. E nesse teste que a gente fez com o Márcio, funcionou, deu efetivamente 100%. Quando você faz também, se nós fizéssemos speed test com todas as objetivas de um jogo para fazer um filme, nós com certeza encontraríamos diferenças entre elas, como a gente encontra quando vai copiar ou quando vai telecinar um material. Quer dizer, trocou de objetiva, normalmente a gente tem diferença. Eu encontro diferenças bastante grandes, inclusive, entre as objetivas. Quer dizer, o fotógrafo está no mesmo set, expondo tudo igual, corta para um plano, quer dizer, na mesma condição de luz. Eu já cheguei a perguntar se tinha trocado de câmera. Né? Se filmou com 2 câmeras, tal a diferença que a gente encontra em relação a uma simples troca de lente. Não troquei, a luz era a mesma, só troquei de objetivo. E a gente, quando muito, consegue fazer um speed com uma das objetivas, né? Porque tem uma quantidade enorme de filmes que a gente recebe e que esses testes básicos não são feitos, né? Nem o speed e muitas vezes nem a sensitometria. A sensitometria do filme estava absolutamente ok, respondendo a todas as curvas de referência. Quer dizer, ele respondeu bem revelado no Brasil. Eu queria fazer uma sugestão e uma pergunta. Primeiro, a pergunta é quais foram as lentes que você usou, Catinha? E a sugestão é fazer uma intermediação ótica para ver o resultado depois intermediado. E uma terceira sugestão para Fuji é, quando Eterna não for mais o filme que é, quando tiver um filme melhor que Eterna, vai chamar o quê? Imortal? As objetivas foram Zeiss 2.1. É interessante fazer uma intermediação ótica para ver como ele funciona. A gente está até combinando com o Flávio, com o Lombardi. Estamos amarrando isso de fazer outros testes também para poder conhecer o negativo de outras formas também. Eu também estava filmando, eu estava viajando, então eu estava assim, há 10 dias fora. Eu filmei, fui viajar e voltei para marcar a luz do filme. Então, também não teve tanto tempo assim da gente poder pensar em outras formas, né? Mas eu mesma vi o negativo ontem, né? Eu achei bonito mesmo.
Gostei do azul, né? Do preto no cabelo, assim. Tem brilho, né? Não precisa Fujihai nem Premiere, né? Tá preto. Então, eu queria só ouvir do Ronaldo aí, do seu teste, do seu filme. Bom, o teste eu procurei, são 3 fontes de luz diferentes nos personagens, misturar alta e baixa luz, fora os closes de bebida, que normalmente são diafragmas muito elevados por câmera lenta, obturador, e exige uma definição maior, porque o ideal seria quanto mais sensibilidade, e até hoje o único filme de certa sensibilidade que eu consegui usar foi o F250, né? E já que o 500 não servia para esse tipo de trabalho. Então, a diversificação eu fiz a máxima possível, tanto em tema como luz, como equipamento. Aí tem Mitchell com Canon asférica, tem Nikon, tem 435 com Cinemagic, né? Então é bastante diversificado, mesmo que infelizmente a projeção, que tinha som inclusive, está bem abaixo do resultado, né? O filme, raras vezes eu que uso desde o 5.4, que era um filme esplêndido, né? Até 1980, a Fuji lançou um filme 250AS que criou uma anomalia no mercado industrial, que Kodak e Fuji dispararam a lançar filmes muito ruins, de sensibilidades mais altas, e 4 sets, no caso, no lugar do 5.4, que era um filme de baixa sensibilidade, e demoraram para entender a qualidade dos filmes, né? Então, desde o F250 Fuji, que é um filme esplêndido, mesmo que sofra no processo atual de revelação, que está mais para o furor do que para revelar filme, né? Porque é muito difícil ter algum controle sobre esse tipo de processo feito dessa maneira. Então, alguns filmes como o EXR, o 250 Fuji, sofrem instabilidade nesse processo. Eterna, para mim, é um filme que vem competir com Vision 2, que é uma classe de filmes que eu não usei, como não usei o Vision original, tal a péssima qualidade deles. E no meu ponto de vista é um filme extremamente versátil, de uma latitude muito ampla. Para ter ideia, aí tem rateios de 16:1. E eu não conhecia o filme, eu só fiz um teste de sensitometria nele, senão poderia se abusar, no bom sentido, muito mais do filme, né? O filme tem uma seletividade absurda, tem um controle, principalmente de vermelho, porque a gente não pode esquecer que 90% dos filmes hoje, por isso que eu fiz questão de teleciná-lo, né? Sem correção, esse filme é corrigido, a primeira cena no telecine corre com a mesma luz até o fim. Não existe funilarias em geral, que é outra coisa que veio atrapalhar muito a atividade, né? Então, o filme surpreende, para mim, pelo menos demais, em definição, seletividade, autocontrole de croma. Os vermelhos do filme são absolutamente... Eu nunca vi igual num telecine, né? Então, o teste que eu fiz baseou-se, dentro do possível, na maior diversificação possível de uso de equipamento, luz, etc. Né? Essa foi a intenção, né? Eu achei ele super bonito na pele negra, assim, até na projeção, né, do vídeo está bonito. Poderia ter tido, mas como a ideia era ter um filme editado, com som e etc., e principalmente passá-lo pelo telecine, né, poderia ter sido feito. Seria interessante, mesmo que as projeções todas, de um modo geral, cada uma delas dentro de cada estilo, sofreram um pouco, né? Desde a projeção do primeiro filme em inglês, dá para a gente perceber que
o conteúdo é mais do que a gente consegue absorver, né? Está no meu lugar, hein? Pergunta um pouco mais técnica. Eu tive a oportunidade de trabalhar num filme agora no começo do ano, onde o fotógrafo usou 16, 500 e 250 daylight e tung no filme todo. E após isso a gente fez um blow-up desse filme para poder ter um material através dos 16 vezes blow-up interpositivo e depois internegativo. Eu queria saber o seguinte, a experiência que eu já presenciei do 18, por exemplo, sendo feito blow-up, por ser um grão fino, ele preserva muito mais a baixa luz, os detalhes, ele não empastela tanto o preto. E se o Eterna novo, pelas características que estão sendo mostradas, ele também vai preservar esse tipo de trabalho nas intermediações, tanto se você fizer uma intermediação para Fuji, como para Kodak, como no caso aconteceu. O filme era de Fuji e fez o IP e o internegativo em material Kodak. Mas também foi feito um teste em Fuji. E ele conseguiu, o negativo antigo, né, ele conseguiu preservar o mínimo de grão e sujeira na hora do blow-up. Se esse negativo ele tem essa mesma qualidade de preservar, ou pode pecar um pouco no fato de ser tão fino o grão e sujar, não tirar sujeira e querer empastelar, por exemplo. Só como informação, no teste inglês, todas aquelas cenas que entram com a 16 milímetros dos depoimentos são 16 e blow-up óptico. Mas foi feito transfer? Não, foi feito lá fora. Blow-up óptico. Sim. Blow-up óptico, então não tem transfer. Né? Então isso está escrito aí em todas as informações técnicas. Todos aqueles closes, tem os depoimentos que chega a equipe e filma o cara, é Super 16 e está indicado pela ficha técnica que foi feito um blow-up óptico. Está respondido? Só uma curiosidade aqui. Eu estava vendo aqui como ler aqui as etiquetas das latas e tal, e teve uma discussão aí há pouco tempo sobre questão de prazo de validade dos filmes. E aí eu queria saber se a Fuji, enfim, agora, inclusive com essa emulsão nova aí, já vai estar pensando, vai colocar, tem alguma ideia, ou se tem isso aqui em algum lugar que a gente possa ler, a data de validade dos negativos. Ok, muito boa pergunta. E eu, de fato, até havia me esquecido de anunciar isso. Certamente a Fuji vai colocar a data de validade em todas as emulsões, não só no Eterna, mas todas as emulsões. Okay? Isso vai existir. Inclusive, o material que chegar no nosso estoque já a partir do próximo mês, ele começa a rodar sim. Então, acredito que em julho, agosto, esse material com data de validade já esteja disponível no mercado tranquilamente. Okay? O Eterna que está sendo vendido a partir de hoje, né, ele já tem a data de validade. Okay? A data de validade. A data de fabricação, ela é associada diretamente à data de validade. São basicamente 2 anos antes da fabricação. Tem uma questão interessante para colocar, partindo do que o Ronaldo falou, foi uma experiência bastante interessante, né? Quer dizer, até, claro que a gente acaba fazendo essas coisas sempre no meio de um monte de trabalho e na correria. Teve uma coisa que funcionou excepcionalmente muito bem, usando tem uma característica aí, que é uma diferença de característica entre as formas como a Fuji trabalha com os LADs. Os LADs da Fuji existe um LAD para cada emulsão. Não é um LAD básico, padrão, que você usa para todas as emulsões. Então, nós recebemos o LAD, né, o LAD, desse negativo, e para fazer a passagem do material, porque ele tem uma base diferente, então os telecines todos estão calibrados com seus base memories e com seus TAFs, todos com referências que não batiam com a base desse negativo. Então, me ocorreu pedir um LAD, que tem uma bela referência de cinza, e você marcou, deixou dentro dos padrões técnicos o cinza e esse LAD, e a hora que entra o negativo, ele entrava muito bem, né? Então, esses LADs também podem servir, né, como TAFs de ajuste das emulsões, porque todo mundo vai encontrar um pouco esse tipo de problema quando começar a trabalhar com esse negativo, em função dos telecines, em média geral, não estarem com essas pré-calibrações.
E quando você não calibra, fica mais difícil de você achar essa base. Quando você tem essa base de referência para calibrar o cinza por instrumento, eu estou falando, né, por valores numéricos e por instrumento. E funciona muito bem, e aí as cenas todas se acomodam com um equilíbrio bastante espantoso. Assim, realmente copiando com uma luz só, né? Zé, falando dessa questão de LAD, assim, uma vez eu fui testar o negativo da Fuji, e aí o laboratório, a informação que eu tive do laboratório é assim, não adianta você usar o LAD da matriz. A gente tem o LAD aqui no laboratório porque entra um monte de variáveis e tal. Então, não tinha um valor padrão de referência, assim, pelo menos do laboratório que eu conversei. Então, você tinha que fazer em função do que eles tinham lá. Então, os D mínimos eram diferentes Mas você está falando do LAD ou a referência de start do laboratório? Não, eu estou falando quando você vai achar... São duas coisas. Quando você vai revelar, quer dizer, como é que um laboratório starta seu processo? Você tem uma tira de controle. Essa tira de controle, não é novidade para ninguém, que existe um processo de revelação de negativo, que é o processo da Kodak, do ECN2. Então, você recebe as tiras de referência da Kodak. Essa tira muda, a cada lote que você recebe, essa tira tem pequenas diferenças. Então, como eu trabalho, por exemplo, eu tenho num gráfico, num softwarezinho, eu tenho a minha tira de referência com os valores que a própria Kodak me manda daquela tira, ela foi revelada lá, passo esses valores de referência e todos os testes são comparados a este. No caso, nós especificamente recebemos também da Fuji tiras da Fuji. E toda vez que eu vou revelar, por exemplo, um longa-metragem com negativo Fuji, eu também procuro me orientar por essa tira da Fuji. No dia a dia, não dá para a gente trabalhar assim. Mas para um longa-metragem que você vai zerar, que você vai fazer todos os testes e vai startar ele e você vai ter um controle, né? Atualmente eu libero todas as revelações de longa-metragem a partir da tira. Né? Ou seja, só depois que ela chega dentro do padrão do filme é que eu libero a revelação. No caso do LAD, ele serve muito mais para valor de cópia e para valor de intermediação, de reprodutibilidade, interpositivo e internegativo. Então, as fábricas indicam de um valor inicial, porque normalmente esses LAD são fabricados nas empresas produtoras de emulsão, ele te vem com um valor de referência e ele também não pode ser usado ad eternum, porque ele vai perdendo, ele vai desgastando, você tem que renovar sempre isso. Então, ele vai dizer para você que se você copiar aquela tirinha, ela tem que dar um valor de cópia que normalmente é um 0,9, um 0,6, um 0,3. Tá? Os laboratórios brasileiros, em média, trabalham com pequenas diferenças em relação a esse padrão. E eu concordo que se trabalhe assim, porque se você trabalhar um 0,9, um 0,6, um 0,3, você vai ter aquele look americano de pele vermelhinha, magentinha, que o brasileiro, em média, não gosta. Por exemplo, quando eu copio com um determinado print, eu mesmo tiro alguns pontos por minha conta e acaba dando certo exatamente por uma certa tendência. Aí quando você vai reproduzir interpositivo, tem valores que as fábricas indicam. O LAD original, vindo da fábrica, passando por uma intermediação, deve dar no interpositivo valor X. No internegativo, valor X. E a cópia continua sendo a mesma referência. Sempre o 9, o 6 e o 3. Cada um acaba trabalhando um pouco diferente. Agora, este é um critério confiável, sim. Ou seja, tem que se você quer seguir um processo em que você não tem atravessamento das curvas de cor, você tem que seguir aqueles valores de referência. Se a gente for fazer muito no olho, muito no chute, com certeza você vai ter distorções cromáticas graves e sérias para fazer a cópia final. Na verdade, estou falando assim, você vai fazer um speed test. Aí você tem a sua referência onde vai estar o cinza médio somando lá 0,65, 0,70, não sei o quê. As densidades mesmo, o valor de revelação, o que tinha no negativo, a referência do laboratório, era 1. E a referência do caso que era da Fuji, que padrão, tal, era outro. E aí falou, não adianta você seguir a referência da Fuji, porque aqui o D mínimo é esse. Não, eu não concordo com isso. Na verdade, as fábricas, as duas, eu trabalho com as duas há bastante tempo, e regularmente, né, quer dizer, tanto o Lombardi agora, como o Nicolas que está aqui, eles acabam entregando para a gente, nós, laboratórios, pedimos em determinado tempo. Por exemplo, quando vem uma emulsão nova, é óbvio. Cadê? Me dá o RGB, a base dessa emulsão. E cotidianamente, quer dizer, isso a cada 3, 4 meses, depende. Existe sempre uma média mundial de resultado. E as fábricas te entregam. Esse negativo, na média mundial, tem que chegar a esses valores de base. Então, quando eu trabalho com esse valor, porque eu, por exemplo, encontro normalmente valores extremamente aproximados dos valores que eu tenho de referência aos valores que eu estou tendo revelados. Por quê? Se eu estou usando a tira de referência para revelar,
Estou fazendo o meu processo, ficar igual à tira de referência, eu estou me equilibrando para uma média mundial. Então, se esta média mundial dessa emulsão é esta, por exemplo, eu acabei de pegar agora um lote de negativo que veio da França para um filme que está sendo feito no Uruguai. Teve uma diferença de 10 pontos no B. Então, isso está fora de qualquer tolerância. E aconteceu também, há modificações hoje bastante significativas nas emulsões novas, principalmente em relação aos números do B, né? Então, a gente precisa tomar um pouco cuidado com isso, mas tem que reproduzir sim. Não existe, aí vira aquele velho ajambramento nacional, né? Não posso falar mal do país, tá, né? Pergunta para o Ronaldo e para a Catinha. Analisando o teste da Catinha e o teste do Ronaldo, como fotógrafo assistindo aqui uma projeção e um HD, eu exporei esse filme a 1000 asas. O que vocês acham disso? Não sei. Eu acho que poderia... Eu botaria 1000 asas no meu fotômetro e mandava brasa sem medo. O que vocês acham? Eu acho que... Mas pensaria o quê? Em copiar como? Com blow-up? Com transfer? Sempre normal. Com transfer? Eu achei ele bem interessante. Assim, porque como 500 asas ele tem preto, né? Isso é raro, né? Assim, ele tem bastante preto em 500 asas. Não sei, 1000 asas. Acho que pode ser. Vou usar no filme da Lina. E aí, Rona? 2.000 asas. Não, independente da característica de cada filme, a asa de fabricante é absolutamente, unicamente nominal. Não significa absolutamente nada. Primeiro, em função de metodologia de fotometria, né? Cada indivíduo manipula, principalmente no Brasil, que é meio espantoso. É estranho ver diferentes diretores de fotografia usando fotômetros que parece que somos de atividades diferentes, né? Logo, 1000 asas é só um diafragma. Ou seja, não é uma questão de poder ou não poder, né? Primeiro, principalmente num filme de 500 asas, onde existe, dentro da utilização que a gente costuma dar, uma latitude bastante ampla, porque aumenta a sensibilidade, aumenta a latitude, né? Não tem, independente dos outros problemas que isso pode acarretar com um filme sensível. Então, um mero ângulo de fotômetro equivale muito mais a um stop. Então, não acho importante essa sensibilidade ser tão considerada, né? Esse filme, usando esses termos da pergunta, é um filme de 800 asas. Se a gente quisesse analisá-lo, né? Ele não é um filme de 500 asas. Mas para projetos especiais, assim, porque a gente faz muito filme em Super 16, São Paulo à noite, com pouca luz. O Jacó acabou de fazer um filme assim agora, puxando, né, Zé, o negativo 16 milímetros, o 7218, ele foi para 1000 asas, não é isso? Ele puxou na revelação. E vendo os testes, eu falei, pô, parece que ele segura um pouco mais de exposição sem que você precise super revelar, entendeu? Isso me deixou empolgado para projetos desse gênero. Independente da forma de fotometrar, o filme tem alta capacidade para isso, né? Não tenho nenhuma dúvida. Mesmo que sensibilidades altas em países tropicais, como já provou filmes de 800 asas que são jogados no mercado, é um filme que, se rolar da Kombi, ele já tem problema estático, e depois vai para a praia e começa a encher de vidro na frente da lente, né? Porque não tem diafragma. Então, a confusão é muito maior do que a gente imagina. Então, falar em 1000 asas para um filme de cinema, que a história do cinema toda, até 1980, sempre conviveu com filme de 100 asas. E nunca tiveram problemas, né? Aliás, de lá para cá, obras-primas são raríssimas de serem detectadas. Então, não é a sensibilidade que faz filme, né? Entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para o Zé Augusto. Estou aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre o blow-up que foi feito no primeiro filme, no blow-up óptico do 16 novo da Fuji. O que você achou desse blow-up? Porque a qualidade aqui na tela pareceu
na minha opinião, assim, eu não achei muito legal em relação ao que a gente viu nos testes feitos pelo Mega, de blow-up óptico aqui, feito em São Paulo. Queria saber se você gostou do resultado desse blow-up que passou na primeira produção aí. Olha, bom, a primeira coisa, eu vou falar agora como um técnico, né? E com a experiência aí de mercado. Quer dizer, todos esses filmes que você está falando, quer dizer, quem implementou esse formato todo fui eu mesmo. Eu não posso falar contra mim mesmo, né? Seria um suicídio, né? Quem desenvolveu essas técnicas todas, a forma de fazer, de inverter, de trabalhar de trás para frente, os testes de resolução, toda a forma que eu implementei, que eu vinha como pós-produtor no Brasil, tendo problemas com os blow-ups, os acertos de truca, os eixos de iluminação, a forma de fazer isso com laser, inclusive, que era uma novidade, trazer charts novos, fazer os testes de lente todo, até você chegar no máximo do máximo do máximo, sem contar aqueles desvios todos e os cuidados com eles para que eles não acontecessem. O que eu acho que tem ali, quer dizer, isso eu não me lembro agora, mas foi feito numa casa importante. O que eu vejo lá de resultado, eu não gosto do contraste que está lá. Ele está bastante diverso do 35mm. Ele está muito mais suave, né? O que, principalmente o primeiro take, né, do primeiro depoente lá, está obviamente não cortando bem. Da segunda depoente na escada, claramente tem uma diferença de contraste entre o aberto dela e o close. O que significa que enterrar pretos é sempre mais fácil, né? Ou seja, daria para ter enterrado. Eu não sei se as metodologias foram feitas à parte, uma casa fez, entregou e depois isso tudo foi montado numa cópia só, se o cara não estava fazendo matching com 35mm, mas por toda a minha experiência, daria para igualar muito melhor aquele material. Quer dizer, se você fechar mais aqueles pretos, ele já vai ficar com uma situação não só de racor ali de luz, como ele já vai encorpar mais o 16mm. Ele está menos encorpado, aquele 16mm. Agora, ele não tem grão nenhum, ele está super flat, né? Ele corta bem na relação do grão, corta muito bem. Mas o matching de pós-produção, na minha opinião, poderia ser melhor. Kátia, você poderia explicar como é que você fez esse teste mais detalhadamente? Como eu fiz ele? Porque o lado direito do rosto, onde está o brinco, né, ficou como se fosse um key light, é isso? A luz mais intensa no lado direito, eu não é isso? usei dois... Para esse teste, eu usei um fundo azul, Newsmate, né, que eu já tinha encontrado na produtora. O teste foi feito na Moviart. E eu acho sempre esse azul bonito, resolvi usar de fundo. Iluminei com dois Fresnéis Arri, tungstênio, claro, de 2000, rebatidos em isopor. Eu optei por fazer esse teste com luz rebatida, embora seja mais fácil fazer com a luz direta. Demora muito mais tempo fazer com a luz rebatida, mas eu tomei muito cuidado o tempo todo para nunca um lado invadir o outro. Fotometrei com o spot emitter, com a tela de cinza, e fiz uma relação entre o chamado key light e o fill light de 1 em 1 stop. Mas depois você não mexeu na luz, não, né? Você só superexpôs e subexpôs. Eu mexi na luz, eu fui diminuindo a luz com difusores mesmo, com telinhas para cortar e não mexer no eixo. Você foi... Foi isso que você perguntou? Eu mexi muito pouco no eixo da luz, na distância da luz. Mexi só para a superexposição, eu aproximei um pouco para o +3, provavelmente. É isso que você está perguntando? Eu só queria saber se você mexeu, as luzes ficaram fixas e você foi superexpondo e subexpondo. Não, o diafragma sempre foi 5/6, nunca mexi no diafragma, né?
você eu foi ia mexendo nas luzes. só em uma das fontes de luz. Uma sempre ficou 5,6 e a outra eu fui reduzindo a intensidade para subexposição e aumentando a intensidade para superexposição. Só um dos refletores que foi alterado, o outro sempre permaneceu o mesmo, porque é o refletor que determina o diafragma que foi usado todo o teste. Não sei se está claro. É que é meio standard. Assim, é um teste Parece que standard. quando você foi super expondo, o lado esquerdo foi clareando muito, né? O lado que não é o do brinco, o esquerdo do rosto dela, na superexposição, foi clareando mais do que o lado do brinco. Eu não entendi muito, realmente. Eu que não entendi. Como assim? Um lado nunca foi alterado. Qual lado? O... Não, do brinco ou outro? Esquerda da tela. O lado esquerdo... Esquerda ou direita? Esquerda da tela, Cátia. Tem o do brinco e sem o brinco. O do brinco é o lado direito do rosto dela, né? Esquerda da tela. Lado direito do seu rosto, esquerda da tela. Tá. Nunca foi alterado. Exatamente, o lado direito do rosto da Marília nunca foi alterado. E na superexposição, você tem a impressão que ele é alterado, mas não é. É muito precisa a fotometragem, é uma questão de impressão mesmo. Ainda mais que é spot emitter. Eu também tinha essa impressão quando eu olhava. Aí a gente media. Foi muito cuidado para você realmente conhecer o negativo, né? Eu que não uso muito 500 asas, só uso Reala mesmo. Agora, com 18, eu achei o 18 super bonito. Gostei desse também, do Eterna. Eu acho que eu vou mudar um pouco a minha personalidade, mas foi super bem preciso para eu poder usar, porque eu não uso. Só complementar uma coisinha da pergunta que eu me lembrei agora, quer dizer, a gente também tem que levar em consideração o que eu chamo muito de gosto cultural da imagem, né? Quer dizer, aquele teste é um teste em inglês, a gente sabe sobejamente que se gosta muito de suavidade nas imagens, na Europa em geral, na Inglaterra em particular. Isso está bem caracterizado lá. Os testes que você citou, os de blow-up, são todos copiados num positivo, que é o mais duro positivo que a gente tem no mercado. E eu concordo que esse é o fecho de um bom blow-up óptico, é você copiá-lo com um print com preto bastante fechado. Eu gosto também, a mim particularmente me gosta os grandes contrastes e os grandes pretos. Mas existem outras teorias de trabalho, né? Existem outras formas de se trabalhar. Então, acho que ali está um pouco enraizado também essa questão cultural, dessa suavidade, que a gente, na média, não está muito acostumado. Quando eu digo a gente na média, óbvio que tem gente aqui que pode gostar, mas eu tô do lado do balcão onde as pessoas vêm comprar serviços, né? Eu já tive em todas as escalas dessa compra de serviço, óptico, eletrônico, de um jeito, de outro, 35, e a média é se gostar bem mais de contraste no Brasil e de saturação também. Catinha, quer dizer, na verdade é o seguinte, nós estamos numa dúvida aqui extremamente técnica, né? Mas primeiramente eu quero dizer o seguinte, que o negativo, na verdade, pelo teste, dá para ver que ele tem uma consistência imensa nos dois testes, tanto do Ronaldo quanto do teu, nas baixas e nas altas e tal. Quer dizer, a contestação quanto ao negativo eu acho que nem existe, porque me parece ser um material de excelente qualidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só pela questão absolutamente do teste, na hora que você colocou a luz que você apontou, só para saber, porque eu talvez não tenha entendido bem, você foi tirando ou colocando difusor com o refletor na mesma posição o tempo todo, sem alterar a posição dele? Na subexposição, sim. Deu para fazer isso. Na superexposição, eu tive que aproximar no mais 3 stops. Sim, mas de qualquer maneira você foi aproximando no mesmo eixo, só para ganhar mais potência. No mesmo eixo eu fui aproximando. Então seria a mesma coisa do que você dar mais gás ele parado. Um exemplo, você trocar a cabeça dele ali. Então, na verdade, você deixou os dois refletores na mesma posição o tempo todo. Na mesma posição o tempo todo. Na verdade, eu mexi o isopor. Tá. Sabe? Mexi o isopor e o tempo todo fotometrando
isso que eu falei, eu optei por fazer esse teste com luz rebatida, esse teste normalmente para ser mais rápido, né? Sim, a gente faz com luz. Entendi, mas eu digo assim, dirigida, né? mecanicamente, uma vez que você colocou o refletor aqui, aqui tinha outro refletor, Uhum. dois refletores. É. Então vamos lá, a exposição deu 5, 6 no meio aqui. No próximo que você andou com o refletor para 8, por exemplo. Você andou para 8 no refletor, você foi deixando a mesma luz e apertando só no diafragma. Não, o diafragma é 5, 6 o tempo todo, né? 5, 6. É. Aí você botou 8. Não, 5, 6. Eu mexi só o refletor. Você alterou só a intensidade da luz. Como é que é? Você alterou só a intensidade da luz. De um dos refletores. O outro sempre foi 5, 6. As cartelas não são uma definição minha. Na verdade, eu até comentei isso, que as cartelas talvez trouxesse alguma confusão no... Não, talvez a explicação esteja na cartela inicial, na verdade, que é a claquete, que ela diz que você está fazendo uma exposição normal 5/6. Quando é a exposição do key light lá, da luz principal 5/6, foi o diafragma que ela usou. Como ela foi variando a exposição de super e sub do lado direito da imagem... É isso que eu estou falando. Então, mecanicamente, a potência da luz foi aumentando e o diafragma ficou parado. Sempre tá parado. Certo. É isso que a gente está... Na verdade, nas cartelas, uma deveria... Talvez estaria mais claro, mas não tão claro aqui no Brasil, se fosse como o Ronaldo falou, certo, né? Porque aí houve um estándar ali. A gente só mexeu na potência e na falta de potência. E na falta de potência. No mesmo lugar, ela só deu potência e mediu. Para resumir a história, talvez fique claro assim, o que foi feito? Quando a gente diz diafragma 8, nós estamos dizendo luz equivalente ao diafragma 8. Sim. E tem um -1, -2, -3, né? Una pregunta. 2 cositas. Voy a falar devagar para que me entiendan. Yo creo que la prueba debería haberse llamado relación de contraste, no cambio de diafragma. Claro, porque claro, você tem toda a razão. A mí me sorprendió de entrada porque dije... as cartelas foi 5 puntos y es como si nada. Não é... La segunda pregunta tiene que ver con... Me llamó la atención también el fondo. As cartelas é um erro de entendimento técnico que, assim, uma coisa que eu acho que talvez trouxesse confusão para algumas pessoas, para outras não. Ele está falando não de latitude, ser de contraste o teste. Dominado como contraste, não teste de latitude. É isso? Claro, exacto. É isso que ele está dizendo. O conceito do teste ele está questionando. Porque además me llamaba la atención que el fondo no cambiara nunca y ahora entendí a partir de que se usó siempre el mismo diafragma, ¿no? La otra cosa que propongo es que la veamos de nuevo la prueba esa, si se puede. Eu não entendi o que você falou, desculpa. Vê de novo a projeção. Assistir de novo? Claro. Acho que sim. Ahora que sabemos toda la información, estaría bueno... Assistir... ele precisa de 5 minutos para passar novamente. Qual? Só o que eu fiz, é isso? Ou do Ronaldo? Ou todos? Não. Se puder passar todos, então vamos passar todos, que aEder pediu. O americano e inglês. Cachiña, creo que la confusión que se produce también es, además de llamarlo latitud, no ratio de contraste o relación de contraste, también me parece que al cambiar el diafragma, eso llama la atención, porque tú ponías ahí -1, diafragma 8, -2, diafragma 11, en realidad el diafragma era siempre el mismo. Y la otra confusión es que si tú medías con spotmeter, al tener menos luz, te daba un valor de exposición menor. Por lo tanto, te daba un diafragma más abierto y no uno más cerrado. Y entonces ahí es la confusión, porque si tienes menos luz, la medición te va a dar que es un diafragma más abierto y no más cerrado. En realidad el diafragma que tenías en cámara era siempre el mismo.
Esse é o valor de exposição da sub ou da super do lado do rosto. A luz principal de exposição, 5,6. Quando começou o teste, 5,6 e 5,6. Quando você foi variando, menos 1, 8. Menos 2, 11. Menos 3, 16. O equivalente de exposição. Por quê? Olha, se está vendo essa confusão, eu assumo plenamente a responsabilidade, porque para mim era tão... Desculpe a palavra, estava tão óbvio para mim essa questão. Desculpe, eu posso estar enganado. A Kátia também discutiu isso comigo. Eu discuti, eu e tentei, eu assumi viu, que porque a claquete inicial, que talvez as pessoas não prestaram atenção, ela talvez não tenha ficado tempo suficiente, ela diz exposição 5,6 e ela diz variação, ela vai dizer de tanto a tanto. E pela cena, desculpem se eu estou sendo pretencioso, me parece evidente que a gente está variando a exposição em termos de intensidade de luz somente de um dos lados da cena. Agora é óbvio, quando você tem uma aproximação de fonte, ela tem uma certa invasão um pouco do outro lado, mas não houve modificação da fonte da esquerda, né? Claro, la confusión es que sería como si fuese diafragma 8 o diafragma 11 o diafragma 16, pero en realidad, como estás reduciendo la intensidad de luz, estás bajando los valores de exposición y el diafragma que te daría para exponer correctamente bien eso es más abierto. Como mantiene 5,6, en realidad por eso está siendo cada vez más oscuro. Esa me parece que es la confusión. Porque si, por ejemplo, tenías valor de exposición 10 para 5,6, cuando del otro lado tenés menos luz, pasas a tener valor de exposición 9, después valor de exposición 8, y si eso lo pasas a diafragma, el diafragma es más abierto y no más cerrado. Tem razão. Não sei se foi comentado, queria saber, esse negativo também é de 4 camadas? Esse negativo? Tem 4 camadas? Não, esse negativo é 3 camadas. 4 camadas continua sendo um privilégio do Real A500. Na verdade, aí deixa eu até explicar melhor. O filme para tungstênio, a 4ª camada ela deixa de fazer um pouco de sentido para o tungstênio em função da iluminação artificial. Na luz do dia, a 4ª camada já faz bastante mais efeito. Então só faço dela e o filme. O filme. Uma informação aqui que, infelizmente, o projetor beta teve que ser devolvido, porque a gente pegou de última hora, porque o material veio em beta, enfim, a gente resolveu passar em beta o material do Ronaldo, que teria um rendimento melhor do que o DVD. Então, a gente não tem como passar o material em beta. A gente tem como passar os 2 materiais em película, o inglês e o meu. ¿Quién quer ver de nuevo? No, yo creo que el americano está todo bien, ya está listo, muy lindo. Me gustaría ver el tuyo nuevamente, que fue el que originó más discusión, ¿no? Desculpa, eu gostaria de fazer uma votação aqui, pela democracia. Quem quiser ver o demo, levanta a mão. Enfim, os dois. Quem quer ver de novo? Quem quer ver o demo em inglês de novo? Se a Fuji puder votar, eu também vou votar para ver o demo novamente. Então tá bom, hein? Então vamos ver os dois, né? O que vamos dizer agradar uma parte da plateia, né? Não, o de vídeo não é possível mais. O de vídeo, infelizmente, não é possível, que foi devolvido o player. Então vamos começar pelo o segundo, tá primeiro? Ele está dizendo lá que o segundo. Então vamos começar pelo segundo, depois vem o inglês, é isso? Ok, perfeito.
Sí, de pluma. Menos uno debería decir. O relación 2 a 1, por ejemplo. Relación 2 a 1. Esta es relación 1 a 1. 4. Le va poniendo gelatinas acá o no sé qué carajo, le va disminuyendo acá. Esta siempre está igual. Es una relación de contraste nada más. Chao. Claro, eso es, no diafragma. La posición es la misma, siempre. Lo normal ahora va para abajo o para arriba acá, ya va para arriba acá. También aumenta un poco de aquel lado, que ves que es como que está parejo todavía. De otra 45, entonces sí, ves que este se va levantando también. O sea, ahí no debe tener 5 o 6 ya. Muito bonito. Claro, sí. Debería llamarse relación de contraste. Porque está diciendo que la exposición está cambiando. ¿no? La posición cambia. La posición no cambia, la posición es siempre la misma. Entonces es confuso porque entraba y decir, pero tanto aguanta y la además película. El diafragma está haciendo al revés. Claro, tenía que ser factor de exposición, entonces o factor de contraste, es decir, 1 a 1, 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1. Porque dice que cambia la posición y al mismo tiempo el diafragma va para otro lado, que debiera ir. Pero bueno, es una cuestión de pizarra. Sí. Ya no, pero cambia la pizarra y ya está. Claro, también. Mecánica de la óptica, también a veces no responde la óptica a la misma, hay un tema de transmisión donde 2.8 pero no es 2.8, un poquito más, un poquito menos, porque el iris está desgastado, esas cosas pasan. Claro, por la fabricación, por ahí no es un tercio más, un tercio más. Las pruebas muchas veces se hacen con un solo diafragma y mover la luz. Inclusive con el cartón gris para darle solidez, por ejemplo. Lo haces con el mismo diafragma, modificas la luz para que sea el mismo diafragma, pero no haya además un agregado mecánico de la óptica. Claro.
about the shadow. Like it? Shall I take one? This so-called shadow character is making things very uncomfortable for me. Last night, I had to perform root canal work by candlelight. Very unsatisfactory. I am a dentist, you know. Shall I take one? Of course, we remember the last time. One was slightly inconvenienced, but we didn't mind. My husband's in the light bulb business, you see. We bought this house with the proceeds. To be honest, I think the shadow's great. She's a campaigner against light pollution. The town's never been so dark before. I think I love her. Mind you, I am an astronomer. Of course, there is a price to pay.
Ok. Então, finalmente, eu gostaria de deixar os agradecimentos da Fuji, a Casablanca, a Cinema, a Movie Art, que foram empresas que colaboraram em todos esses testes, né? Também gostaria de deixar o mais profundo agradecimento ao Ronaldo e à Kátia e dizer que eu já aprendi uma lição. O próximo lançamento, que, como foi sugerido, vai ser o Imortal, né? Não vai ter apresentação de PowerPoint, não vai ter nada, vai ter filme e os diretores de fotografia, tá certo? E, finalmente, convidá-los para um coquetel que a Fuji oferece hoje para a gente comemorar esse filme. Muito obrigado.